Há amigos e amigos. Várias são as razões que ligam certas pessoas umas às outras, não é? E as mantêm, digamos que, numa relação privilegiada, umas vezes em torno de um motivo, de um convívio, disto e daquilo, não é? E entre esses amigos, tenho alguns, ou ligo-me a alguns, cujo motivo principal, digamos assim, é dizer a filosofia portuguesa, digamos, o pensamento português, o gênio português, a razão de ser de Portugal. E aqui há alguns tempos das nossas conversas resultou a sugestão, a proposta de, como é que é dizer, alargarmos as nossas conversas, os nossos motivos de interesse a eventuais outros amigos, não é? Que também pudessem estar interessados em conversar, em falar, em refletir acerca do que faz com que Portugal seja Portugal, digamos assim, não é? A sugestão precisava de um rótulo, digamos assim, de qualquer coisa que a identificasse. E então chegamos a esta designação, nova alma portuguesa, peço desculpa, nova alma lusa. A ideia de que há uma alma lusa, não é? Uma alma lusa, ou se quisermos portuguesa, por isso é que falei em portuguesa, para o caso não há que distinguir. Há uma alma lusa e essa alma precisa de ser renovada, é preciso dar nova alma aos lusos, aos portugueses, a Portugal. Uma nova alma não no sentido de uma alma diferente, não é? Mas da mesma alma revitalizada, renovada, com um novo impulso, porque de facto o que resulta de muitas das nossas trocas de ideias, de opiniões, etc., é que de facto Portugal está a passar uma fase triste, negativa, sombria, e esse facto, não é? Que não vale a pena estar aqui a ilustrar, porque é a nossa convicção, a nossa opinião, se calhar partilhada por muitas outras pessoas, não é? Resulta essa situação precisamente de termos perdido de alguma maneira a nossa alma, estarmos distraídos dela, como que sendo conduzidos por almas que já não são propriamente a nossa, e em alguns casos que até são antitéticas, que se opõem à nossa alma, que é como quem diz, aos nossos valores, às nossas tendências, ao nosso gênio, para usar uma expressão que agora não tem tanto curso, mas que já foi, digamos, muito usada, designadamente por um dos grandes homens da nossa cultura e da nossa literatura, o Quixote Teixeira de Pascoais, que é de facto até uma das pessoas nas quais nós nos revemos quando pensamos que de facto esta situação de degradação, não é? De degradação dos nossos valores, que não é de agora, vem já há muito, não é? Teve de facto algumas pessoas e até movimentos que procuraram reagir e precisamente fazer o que agora, digamos, também nos move, que é renovar a alma portuguesa, não é? Digamos, o nosso espírito, a nossa razão, o nosso gênio, chamemos como nos parecer melhor. Se bem que está claro que cada palavra tem um significado muito próprio, mas em certos aspectos, aqui ao falar da alma lusa, ou do gênio português, ou do espírito lusitano, da lusitanidade,
da Portugalidade, tem pelo menos um certo número de valores comuns, não é? Está claro que não faltam formas de abordar o tema, umas, digamos assim, mais ligadas a situações atuais, correntes, outras, digamos, indo mais aspectos mais genéricos, até do passado, ou então mais, digamos assim, numa perspectiva mais genérica, abstrata, geral, com vantagens e inconvenientes em cada caso, não é? Por minha parte, procurarei, dentro do possível, evitar falar de algumas das questões mais correntes, mais discutidas, por uma razão muito simples, não é? É porque, precisamente porque são muito faladas, muito discutidas, muito abordadas, torna-se muito mais difícil afirmar algo que não acabe por cair nessa dialética, nessa troca de posições, com um certo combate, que no fim de contas aqui está em causa um combate espiritual, não é? Um combate de ideias, que face ao qual, de facto há quem tenha meios muito poderosos, e os meios de que dispõem os amigos com quem estou mais ligado, são meios o mais simples que é possível, digamos, essencialmente é o meio da relação de pessoa a pessoa, sem ter nenhuma instituição, digamos, por trás, portanto, estando apenas ligado por afinidades espirituais, mentais, a esses amigos presentes, com quem andou, não é? Mas também há amigos que já cá não estão na nossa dimensão mundanal, digamos assim, mas que não deixam de estar presentes ao nosso espírito, porque os admiramos, porque temos, digamos, vemos neles exemplos, pelo menos em certos aspectos, dignos de admiração e de renovação, de continuidade, não é? Aquilo que podemos chamar, de facto, uma tradição. Há uma tradição de que, de facto, os meus amigos são continuadores, não é? Já falei no caso do Teixeira de Pascoais, podia falar de outros que, sobretudo nos finais do século XIX, digamos, na transição do século XIX para o século XX, face a uma situação de facto de muita degradação, que, como é sabido, tinha a ver com a situação da monarquia dita constitucional, não é? Dominada pela burguesia que se tinha imposto desde os princípios do século XIX. Portugal tinha atingido uma situação de tal degradação que acabou no assassinato do rei e do príncipe herdeiro, mais tarde no assassinato do presidente Sidónio Pais, e, portanto, houve aí uma situação demasiado penosa, sob todos os pontos de vista, designadamente sob o ponto de vista espiritual, porque, naturalmente, aquilo que Pascoais, o Leonardo Coimbra, o Arão de Lacerda e depois os discípulos deles, não é? Alves Ribeiro, José Marinho, Afonso Botelho, António Quadros e por aí fora, consideraram como importante foi uma degradação de ordem espiritual que se traduziu numa degradação política, cultural, económica, militar, etc. E, portanto, é nessa linha que gostaria de dar o meu contributo para esta atitude de quem entende que é preciso e possível, naturalmente, dar ou renovar a alma, não é? É para isso que tentarei dar algum contributo.
Música